Oi? Oi, oi! Estamos online, tá tudo certinho? Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao Papo MP1 de hoje. Como vocês podem ver, o Marcos não tá aqui. Vim substituí-lo, mas vai ser uma noite muito bacana. Como é que tá aí, galera? O pessoal tá vindo? Como é que tá? Vamos esperar o pessoal chegar. Já temos gente com a gente? Vem pra cá, gente. Corre, bora assistir. Que hoje o negócio vai ser muito bom. Tem. Daqui a pouco o pessoal do coral tá aí. Aí vão ser 15, Bacana. Elô? Vou esperar chegar mais pessoas pra gente começar e Tá te bom. apresentar e tal. Tá bom. Mas vamos ver como é que tá aí. E passem informações, gente, como estamos. Temos gente conosco? Então, gente, boa noite. Enquanto a gente vai aguardando mais pessoas chegarem, eu tô aqui com o Luiz Paulo, que ele é o nosso convidado de hoje. Vai falar aqui algumas coisas bem bacanas pra vocês, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o Papo MP1. Como algumas pessoas já sabem, você que tem acompanhado aqui, você que curte a página do estúdio MP1, você que tem acompanhado o nosso trabalho, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no estúdio MP1. Você pode vir aqui, aproveita. Ficou sabendo disso agora? Curte a página, ative as notificações, siga a página para você ver primeiro todas as notificações e você vai ficar sabendo. Cada quinta-feira a gente vai ter um convidado diferente. A nossa intenção ao realizar o Papo MP1 é trazer pessoas que de alguma forma são relevantes aqui na sociedade, no nosso bairro, tem uma ideia bacana, uma experiência bacana, uma história bacana para compartilhar com você e, de certa forma, te inspirar, te incentivar e levar essas histórias, essas experiências, compartilhar tudo com você. Então, por favor, curta a página do Estúdio MP1, compartilhe essa live agora para a gente alcançar o maior número de pessoas com seus amigos, seus parentes, seus familiares e vem aqui para você assistir, conhecer um pouquinho da história do nosso convidado de hoje. Na quinta-feira que vem, às 8 horas, a gente tem esse mesmo Papo MP1 aqui, com outro convidado que é outra história, deixa isso para outro momento. Mas, enfim, sejam muito bem-vindos, vai ser um prazer papear um pouquinho com vocês. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado Luiz Paulo, tudo bom? Tudo jóia. Pode falar com o pessoal aí, Luiz, dá um E aí, oi. pessoal, tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos. Vai, Luiz, fala um pouquinho de você, o que você faz, o que você vai falar pra gente, quantos anos você tem, conta um pouquinho de você aí pro pessoal que tá te acompanhando. Então, sou Luiz Paulo Soares, eu sou líder de um coral. Atualmente nós somos 15 pessoas com a banda e nosso coral ele se chama El Elion Coral de Rua. E o coral de rua ele é um trabalho sobre a parte social do nosso coral, que é um grupo musical. Então, o coral de rua é justamente porque a gente canta em orfanatos, centros de reabilitações e na rua também, literalmente. De vez em quando a gente vai pra rua e faz algumas manifestações, Na flash mob. rua? Uhum. Convidamos alguns amigos também que gostam de música. E também fazemos apresentações em igreja. É um coral, apesar de ser um grupo musical que
faz vários trabalhos. Nós somos gospel, a gente canta música gospel. Ah, música cristã, né? Vocês, bacana. E como que surgiu a ideia de você montar um coral e totalmente diferente do que a gente vê hoje, principalmente na música cristã, né? Que geralmente tem o coral é vinculado a alguma igreja, alguma vertente. E você apresentou um propósito totalmente diferente daquilo que a gente vê hoje, principalmente no mundo gospel. Um coral de rua, com o intuito de cantar nas ruas, nos orfanatos. Como é que surgiu essa ideia, assim? Da onde você acordou um dia e falou, vou montar um coral de rua? Como é que foi isso? Então, na verdade, eu vim de Minas e eu cheguei aqui no Rio de Janeiro em 2011. E eu fiquei um ano frequentando a igreja, uma igreja que ela é filial da Assembleia de Deus de Bangu. E no início, na verdade, era pra gente apenas fazer uma única apresentação num orfanato. E aí eu tinha que reunir o pessoal da igreja. Na verdade, outra pessoa que reuniu nem era quem estava de frente mesmo do projeto. Outras pessoas estavam se reunindo para poder ir nesse orfanato. E a gente precisava preparar alguma apresentação. E aí, lá no ensaio, para poder preparar, a gente começou a dividir vozes e uma coincidência muito boa, ou deucidência, né? Que tinha exatamente 2 contraltos, 2 sopranos, 2 tenores, e a gente já começou abrindo vozes e tal, e fazendo divisão, e aí foi aí que surgiu essa ideia de formar um coral. E aí, logo depois, a gente começou a apresentar nas igrejas e também fazendo esses trabalhos sociais, e a gente queria desde o início que fosse uma coisa diferente mesmo, que não fosse mais assim um grupo musical, porque na verdade todos nós já participávamos de algum ministério de louvor na igreja, tinham carreiras, algumas carreiras musicais, alguns músicos, nossos instrumentistas já tinham carreiras musicais, e acho que o que atraiu eles para poder somar com a gente nesse projeto foi justamente esse diferencial, essa forma que a gente tinha de fazer o que ninguém hoje em dia quase não faz, entendeu? E tem dado certo, graças a Deus, até hoje. A gente tem bastante apoio. E depois disso, andando pelas igrejas, cantando, nós recrutamos algumas outras vozes. E hoje nós somos um coral de 15 pessoas e todos de igreja diferente. Não tem assim uma denominação exata, tipo assembleia. E dá pra reunir, encontrar todo mundo? Sim. Assim, dá? Graças a Deus dá, sim. De início também nós começamos mais saindo para apresentar nas igrejas no sábado, na sexta-feira, e deixando o domingo para poder a gente estar nas nossas igrejas e com o nosso pastor. Só que cresceu numa proporção tão grande que nós começamos a receber alguns convites para poder cantar também no domingo. E aí nós conversamos com nossos pastores, cada um conversou com o seu pastor, e os integrantes, os novos integrantes já entraram no coral sabendo de que a nossa carga assim, de trabalho seria um pouco mais puxada e que a gente às vezes teria que sair também nos domingos. E graças a Deus tem dado certo até então. E como você falou que o coral, na verdade, não começou com você, né? Uma outra pessoa organizou tudo. Como que todo esse processo veio parar nas suas mãos? Como é que você se tornou o líder, o idealizador do coral de rua El Elyon? Então, eu nunca tive a pretensão de ser líder. Só que foi mais assim por ideias. As ideias geralmente partiam de mim, e o pessoal, eles, por eu ter iniciado alguns projetos dentro do coral, esses projetos sociais, eles já vinham até a mim para poder perguntar, então não foi meio que uma eleição, assim, vamos nomear ele como líder. Foi iniciativa, né? Isso Bacana. foi uma coisa bem natural mesmo. Eles acabaram me tendo como o líder deles. Super bacana. E voltando a essa parte social que você falou, achei super bacana você ter me dito que a intenção do coral de rua era expandir esse trabalho, tirar esse trabalho das 4 paredes da instituição, da igreja, e expandir ele para as ruas. Como que vocês tiveram, porque você falou que vocês são um coral gospel, como foi
a recepção da igreja em relação a isso? Como que a igreja da qual vocês fazem parte, ou faziam, não sei, reagiu com essa ideia super inovadora? Olha só, nós somos um coral, mas a gente vai cantar aqui, mas o nosso objetivo é ir para as ruas, é fazer a diferença na rua. Vocês tiveram apoio das instituições? Como que foi essa reação? Então, como a maioria de nós éramos da Assembleia de Deus, que é uma igreja muito tradicional, eles não entenderam de início. Acharam que a gente estava fazendo por outros objetivos, que não era o evangelismo, demoraram mesmo para poder entender. E teve assim, as suas dificuldades para poder fazer os líderes aceitarem, mas acho que com o passar do tempo eles começaram a ver que realmente era um trabalho sério e começaram a até nos apoiar. Aí depois de um tempo, depois de vocês trabalharem por algum tempo, que vocês conseguiram realmente receber um apoio. E o reconhecimento foi de cara? Não, eles são um coral e tal, ou também demorou um pouquinho? As pessoas, elas reconheceram muito rápido e nos apoiaram. Em pouco tempo a gente conseguiu bastante gente para poder ajudar. Até quando a gente ia cantar nos orfanatos ou no centro de habilitação, a gente conseguia arrecadar materiais, o que era muito bacana. As igrejas, elas se uniram. Só que acho que pela preocupação assim, do pastor da igreja, que 6 membros, nós éramos 6, que era de uma igreja só. Os outros eram de outras igrejas, mas os 6 que iniciaram o coral, como era todo mundo na mesma igreja, então houve aquele ciúmes, aquela preocupação, será que eu vou perdê-lo? Será que eu vou... Porque a gente era muito ativo na igreja e o coral ele começou também a ganhar muito espaço no nosso tempo. A gente começou a ficar sem tempo para poder ajudar no... Tipo, tinha gente que era regente de conjunto, tinha outros que faziam outros projetos dentro da igreja, e isso virou a nossa paixão, a nossa vida, e a gente começou a se dedicar totalmente a isso. Isso de alguma forma então atrapalhou vocês com os afazeres da igreja, ou vocês depois perceberam que vocês se encontraram numa outra parada? Eu acho que a gente descobriu o que realmente é essencial. Porque na igreja, geralmente, existem muitas pessoas para poder fazer o que todo mundo já faz. Então, nós nos apegamos mesmo nessa ideia de fazer o que tá para fazer, que geralmente as igrejas elas têm esquivado disso. Tem igreja em todas as esquinas, mas as pessoas elas continuam com vizinhos passando necessidade, continuam com problemas nas famílias, e as pessoas elas não se compadecem ou não têm empatia por isso. E o que a gente queria mudar mesmo era essa forma, não era só a ideia de cantar em lugares que a igreja já não estava querendo mais ir para cantar, mas era também para conscientizar as pessoas de que existe muita coisa para ser feita e que às vezes só ficar crescendo templos e, enfim, colocando acessórios no templo não é exatamente o essencial, não que não seja importante, entendeu? Mas quando quando tantas pessoas estão passando necessidade do seu lado e você tira do que você poderia dar para ele para poder fazer coisas não tão importantes, quando você não prioriza o ser humano ou a nossa missão mesmo, como o ID de Jesus, eu acho que você perde um pouco o foco. E assim, o coral ele nunca teve a intenção de confrontar as religiões. Só que por a gente fazer uma coisa tão diferente, acabava de certa forma confrontando mesmo. Eu ia perguntar justamente isso, assim, vocês vieram com uma ideia totalmente na contramão e vocês não tiveram medo não de assim, mostrar mesmo, dar cara a tapa, mostrar essa proposta, porque o que você tá falando pra mim é algo muito forte. Talvez, eu imagino até que você tenha conseguido aí alguns inimigos pelo caminho por conta desse teu pensamento. Você em algum momento teve medo? Como é que foi isso? Fiquei curiosa. Realmente, no início, foi luta assim, tremenda. Alguns integrantes do nosso grupo de 6, né, que era 6 pessoas, que tinham abraçado o projeto, eles chegaram a sair por repressão de alguns líderes. Caraca. Eu lembro que, de início, a gente pensou muitas vezes em desistir. A gente pensou em parar mesmo e deixar de lado, voltar aos afazeres. Pra mim, que era uma pessoa de fora, porque eu vim de Minas, então era só uma pessoa nova fazendo coisa nova na igreja.
não era tão complicado, mas para eles que foram crescidos naquela igreja, ver os líderes, os pais às vezes preocupados, com medo da retaliação que a gente estava sofrendo mesmo, da perseguição, eles às vezes aconselhavam ou proibiam a gente de fazer as coisas. No início foi muito difícil mesmo, mas assim, uma questão de um ano mais ou menos, um ano e meio, as coisas foram se encaixando e as pessoas foram entendendo e nos apoiando também. E, assim, já que a gente tá nesse assunto, esse tema um pouco polêmico, né? Entender, eu acho que, imagino que até hoje vocês não tenham conseguido entender por que que a igreja, que deveria apoiar vocês, talvez até de alguma forma ajudar vocês, incentivar, tentou de alguma forma paralisar ou retrair vocês num projeto que é tão fundamental para a sociedade, que vocês fazendo, indo a orfanatos, indo a lares de reabilitação, vocês levarem canções, levarem músicas, vocês levam esperança, vocês levam um pouquinho de vida, um pouquinho de, né, um pouquinho de esperança para aquelas pessoas que estão ali e conseguem, inclusive, fazer com que elas sejam vistas, né? Às vezes, isso acontece da igreja não enxergar muito esse lado que vocês enxergaram. E como é que vocês lidaram com isso? Porque, caramba, é a nossa igreja onde a gente cresceu, a gente tá querendo fazer algo que a gente foi ensinado, que é amar o próximo, que é olhar pro próximo. Como é que isso ficou na mente de vocês, assim? Então, eu realmente tentava muito achar uma justificativa, a gente tentava achar. E eu costumava falar para eles o seguinte, que poderia ser, são suposições, de que acho que o conforto da igreja, aquele ciclo social e até a tradição de chegar ali e fazer o culto daquela maneira e de agir de uma forma que já foi feito antes, isso causa um conforto para as pessoas e isso faz com que elas tenham mais tempo para poder arrumar problemas onde não tem mesmo. Então, muitas vezes tá tudo muito perfeito, muito organizado, os congressos, as festividades de jovens e de irmãos, mas eles estão ali, eles estão tão focados ali que eles acabam vendo outros problemas, seja na forma de vestir, seja na forma de agir, coisas que são realmente irrelevantes, que se você for tirar o seu foco daquele meio e olhar para um espaço mais amplo, você vai ver que existem coisas muito mais importantes e que estão sendo as pessoas estão deixando de fazer. Então, de início, realmente, a gente tentou entender, ser compreensivo, porque nós sabíamos que existe uma hierarquia na igreja. E o que eu acho mais legal nessa história, o que eu olho para trás sem arrependimento, é que nós não fomos em nenhum instante, vamos dizer, não fomos arrogantes ou não passamos por cima de liderança, foi tudo por cima, foi tudo debaixo de uma liderança do pastor. O pastor falava, às vezes ele proibia, às vezes ele não entendia e a gente acatava. Nunca fizemos nada de rebeldia, a gente procurava realmente entender. Até porque o líder deles, que sou eu, né, eu fui diagnosticado recentemente como personalidade obsessivo-compulsivo, que popularmente falando, a síndrome do perfeccionismo. E o meu perfeccionismo, ele, acho que por causa também dessas histórias, desses acontecimentos da igreja, ele fez com que eu ficasse perfeccionista a respeito do cristianismo, a respeito da figura de Jesus Cristo. Então, isso fazia com que eu não soubesse dizer não, nem pro pastor, nem quando deveria, nem quando a gente estava com a razão ou precisava ser feito, eu não conseguia dizer não, por respeito e por temer mesmo, assim, para querer ser aquele crente o correto o tempo todo. Exemplo, o exemplo, exatamente. E isso, imagino que de alguma forma deve ter te prejudicado, né? Com certeza. Porque, assim, quando você passa por algum tipo de trauma ou algum tipo de perseguição, ou simplesmente alguma pessoa ela não simpatiza com você, geralmente a reação do ser humano natural, por amor próprio, é se afastar ou simplesmente mudar de ambiente. E graças a esse tipo de personalidade que eu desenvolvi durante a minha infância, durante a minha vida, eu não conseguia dizer não pra ninguém, por mais que fosse prejudicial mesmo.
E isso realmente colocou o coral em muitas situações boas. Graças a Deus, Deus nos honrou muito por essas atitudes, porque realmente nós somos humildes muitas das vezes, quando às vezes precisava realmente de falar não ou reconhecer um limite que a gente tinha. Mas por outro lado, teve essas consequências de consequências psicológicas mesmo. Realmente nós sofremos muito com... Isso Na parte- refletiu isso. no grupo também. Refletiu no grupo, todos nós, na verdade. Eu como líder, principalmente, porque eu estava de frente, mas as pessoas, com certeza, elas sofreram muito, os integrantes, eles sofreram muito com a perseguição religiosa. Isso, então, você considera aí um grande problema que vocês enfrentaram, vocês ainda enfrentam? Como que tá isso atualmente, assim? Olha, graças a Deus, hoje a gente não enfrenta. Não. Não, O graças que a vocês Deus. fizeram, então? Dá a dica aí pro pessoal que tá aí tentando, né, fazer algo diferente dentro da sua instituição. Então, nós tentamos agir com paciência, tentamos conversar sempre e expor o nosso lado da história, expor a nossa visão também para os líderes. E apesar, assim, dos líderes, principalmente das igrejas mais tradicionais, eles terem isso de hierarquia muito forte, e eles não gostam de ouvir opiniões e tal, a gente foi indo devagar, sabe, com paciência e tentando levar as coisas da melhor forma, e eles foram entendendo. Eu tive um tempo também afastado da igreja, porque esses problemas, eles criaram alguns problemas psicológicos em mim, por causa também por causa de todos esses acontecimentos e de outros, é claro, eu não responsabilizo a religião ou a igreja por tudo, por toda a história sentimental minha, mas eu acabei desenvolvendo também depressão, que é um problema, infelizmente, do século atual, né, que muitas pessoas vivem e que eu tô tentando vencer até hoje, graças a essa vida mesmo de perfeccionista, entendeu? Vamos lá, você entrou num ponto aí muito bacana, polêmico também, né? Porque a gente sabe que recentemente um certo político aí fez uma postagem, não sei se você ficou sabendo, a respeito de depressão, perguntando se as pessoas achavam que era realmente uma doença ou era demônios. Você chegou a ouvir isso dentro da igreja? Como é que isso foi? Porque a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas bem religiosas ainda não conseguem enxergar a depressão como uma doença que se necessita de ajuda médica. E como você, vindo do meio cristão, de uma igreja tradicional, enfrentou isso? Qual foi a reação das pessoas que estavam ao seu redor? Então, eu acho que, como qualquer pessoa que enfrenta esse problema, ouviu de tudo, ouviu todos os preconceitos de todas as pessoas que não conhecem sobre a doença, não sabem que realmente se trata de uma doença. Porque eu falando como o paciente ou como a pessoa que tem esse diagnóstico, eu posso afirmar nas minhas crenças que não se trata de espiritual. É claro que as forças espirituais estão aí, elas existem e que elas vão fazer de tudo para poder te deixar para baixo e para poder, enfim, te parar de alguma forma. Mas assim como a gripe chega, ou o câncer, ou qualquer outra doença, a depressão ela também pode chegar e ela já não se trata mais de uma simples tristeza momentânea ou uma luta que você está passando. Tem casos muitos de depressão que são crônicos, ou seja, a pessoa ela vai ter que lutar contra isso o resto da vida, que não existe uma cura, só tratamento e controle. Então, as pessoas elas perdem muito, elas pecam muito e até matam muito por falta de informação e por preconceito mesmo. Então, ouvir do tipo, isso é demônio, isso é falta de Deus, isso é porque você não está olhando para Jesus, você está focando nos problemas e tal. Esse tipo de coisa eu ouvia Vou como qualquer outra aproveitar pessoa. já aqui. Você disse que por um certo tempo vocês enxergaram o que era essencial. Vocês acabaram se voltando muito para esse trabalho voluntário, que é super bacana. E acabaram se afastando até dos afazeres que vocês tinham em relação à igreja.
Por acaso alguém fez essa associação? Ah, tá vendo? Você deixou de estar muito presente na igreja para cuidar desse projeto do seu coral e ficou com depressão. Alguém por acaso, porque a gente sabe que acontece isso, né? Você ouviu isso de alguém? Então, como nós tentamos ser extremamente corretos, até por causa desse tipo de personalidade do líder, o que a gente ouvia, o argumento que eles usavam era de rebeldia, que a gente estava tentando ir contra uma doutrina ou... Vou citar um exemplo simples. Às vezes, na própria igreja, não nas outras igrejas, a maioria das igrejas super nos apoiavam, mas a igreja que estavam realmente perdendo a gente, de uma certa forma, perdendo aquele trabalho que a gente fazia de regência ou cantando no Ministério de Louvor, essas pessoas, elas sentiram muito nossa falta e o argumento delas era que a gente estava em rebeldia. E algumas vezes, por exemplo, a gente ia levantar campanhas para poder ajudar orfanatos, a gente ia pedir à igreja, e eles falavam que não podiam ajudar porque existia um departamento específico da igreja que arrecadava esse tipo de material para poder fazer doações. E que então, não era vocês. não era a gente. Então, tipo, vocês não fazem parte dessa categoria, desse departamento. Chocada. Então, tipo assim, o sistema acabava sendo mais importante do que a boa intenção. Né? Um tapa na cara aí agora pra todo mundo que tá assistindo. Então, assim, me surpreende muito você... nem tanto, porque a gente sabe que realmente essas burocracias, infelizmente, existem. Eu creio que muita gente tá se identificando, inclusive. Mas a gente não imagina que seja tão forte assim, principalmente com um trabalho que eu, particularmente, acho que devia ter um apoio extremo da igreja ou de qualquer instituição religiosa, que é você olhar para os mais necessitados. Quando vocês faziam essas visitas aos lares e tal, você pode me contar um pouquinho dessa experiência? Porque eu curto muito isso, eu acho que deve ter um monte de gente aí assistindo a gente que curte bastante também. O que você pode falar? Porque eu acho que tem gente em casa que tá vendo a gente que tem vontade de ir, que nunca foi, que quer ir. E aí, o que você tem a dizer pra essas pessoas? Como é que você fez pra ir? Vocês recebiam convites ou vocês iam lá e se ofereciam? E depois, como é que eram essas experiências? Vocês recebiam telefonemas depois que alguém foi tocado por alguma canção que vocês cantaram? Como foi? Me explica isso daí, que eu tô curiosa. Então, nossa, os depoimentos são incríveis e foi justamente eles que fizeram a gente permanecer e não ouvir todo o resto pra ouvir, enfim, as pessoas mesmo, ver que tá dando certo e que tava tendo algum fruto, que a gente tava colhendo, que a gente tava plantando. E assim, as histórias são muitas. Pra entrar, pra você poder fazer, não é difícil. Na verdade, tem muita gente que faz, não é só a gente. E quando é tão escasso encontrar igrejas que ajudam ou que estão envolvidas nos projetos sociais, que quando você realmente se dispõe, as que fazem, ou as ONGs, os pastores que realmente eles têm essa preocupação, eles então voltam a olhar pra você e falam: nossa, agora eu tenho um coral que eu posso cantar. Então essa foi a nossa facilidade. A gente não precisou de ficar batendo nas portas ou tentando fazer mesmo. Não é difícil, é só você encontrar alguém que já faça. Ou você mesmo pode ir lá conversar com a assistência social, por exemplo, do orfanato, que eu já fiz isso algumas vezes, pra ver o que eles precisam. Inclusive aqui em Bangu tem um orfanato que a última vez que a gente cantou foi lá. O último trabalho social que nós fizemos foi lá. E assim, basta você entrar lá pra você ver toda a necessidade, o quanto eles precisam, o quanto falta mão de obra, o quanto falta pessoas que se importam realmente. E tem que ter também um certo preparamento emocional e psicológico para poder lidar, principalmente com crianças, porque realmente é um trabalho pesado mesmo. É um trabalho que te deixa, vamos dizer, sensível. Todos eles são muito importantes e todos eles chocam muito. Lidar com pessoas que estão tentando recuperar do crack e das drogas são pessoas também que geralmente cortam o coração. Eles querem, sabe, desabafar contigo, eles querem contar a história deles. E você, nossa, o que você faz ali só de estar presente ouvindo eles, pra eles é tudo, entendeu? É uma coisa que não dá nem pra explicar, entendeu? É uma coisa que faz você realmente querer superar e querer voltar e fazer sempre.
As crianças, por outro lado, você realmente tem que ter um preparo. Por exemplo, algumas histórias tristes de crianças que queriam vir embora com a gente, Gente, meu Deus. que em pouco tempo já ficava chamando a gente de pai, de mãe. Falava, por exemplo, eu pinto, eu desenho. Sério. Eu trabalho com cenografia, então é mais Ah, voltado... que bacana. Bora falar disso daqui a pouco. voltado pro lado da arte. Então, às vezes a minha função lá, quando a gente ia fazer algum trabalho social no orfanato, era ficar pintando o rosto das crianças. E, tipo, algumas crianças falavam que nunca mais ia lavar o Ai, meu rosto, Deus. que, enfim, é algo de cortar o coração mesmo. O único aconselhamento que eu dou é pra se preparar mesmo psicologicamente pra poder ir fazer esse tipo de trabalho. Mas sobre o lance espiritual, por exemplo, o que a gente ouve muito na igreja como empecilho, sim, sim. é tipo assim, nossa, você não pode fazer isso porque você não tá orando, você tem que jejumar, você tem que... Eu acho assim que o ID, ele é um mandamento. Você precisa fazer independente e no momento que você aceitou Jesus ou você é cristão, você já está sendo preparado para poder fazer esse tipo de trabalho. Você tá aqui para isso, para poder estender a mão, isso não tem dificuldade nenhuma, você não precisa estar com, sei lá, não digo a vida espiritual, porque a vida espiritual é uma coisa particular que você sempre tem que estar buscando melhorar ou buscando aperfeiçoar a santidade. Mas não colocar como empecilho assim, eu não subo ao monte, eu não estou em oração. Não, o bem, fazer o bem, você não precisa de muito, tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa do caráter cristão. Quando aquela atitude ela está implantada no seu caráter, você faz de naturalidade. Se você não tem no seu caráter, realmente você não vai sentir falta ou você vai até se sentir desconfortável. Mas quando você implanta isso no seu dia a dia, se torna uma coisa natural. Então, para começar a fazer esse tipo de trabalho, é muito simples, é só realmente começar a fazer e se apaixonar por ele é a coisa mais fácil. Parece que todos nós temos isso adormecido dentro da gente. É só mesmo colocar a mão e começar a fazer. E, assim, quando vai, volta a mesma pessoa? Não. Não tem como, né? Eu acho que o que montou realmente o coral de início foi a primeira atitude de ir cantar no orfanato. A princípio a gente ia só para poder fazer uma apresentação e de repente a gente quis fazer daquilo a nossa vida. A gente quis... Não faz mais sentido apenas ir lá na igreja e cantar para pessoas que já têm alimento suficiente espiritual, já tem inúmeras pessoas para poder cantar para elas. Então não fazia mais sentido isso pra gente. Então, o que montou mesmo o coral, o que fez a gente fixar e querer seguir com o projeto, foi a primeira vez que nós fizemos. Que aí nós apaixonamos pela obra. Super bacana mesmo ouvir isso de você. Eu me segurei pra não chorar quando você falou das crianças, que quem me conhece sabe que eu sou chorona. E a gente saber que existe pessoas assim preocupadas dessa forma, hoje em dia, imagino por você estar envolvido com religião, com igreja de alguma forma, você deve estar percebendo isso. A gente vê aí as igrejas muito preocupadas em serem engajadas na política, em serem engajadas em temas sociais, mesmo a gente sabendo que o nosso Estado é laico. E, por outro lado, aqui vem um cara que montou um coral de rua e fala desse distanciamento da igreja das causas sociais. Assim, eu acho que você trouxe aqui hoje perfeitamente 2 pontos importantes pra gente analisar. Por um lado, a gente tem uma igreja que a cada momento tem ali deputados entrando na política, vereadores e pastores querendo ser políticos, e essas mesmas pessoas estão tentando travar a gente com as ideias que vocês têm, tipo, gente, sério, triste demais isso. Assim, falando um pouco mais além, não só o desleixo da igreja para essa área social e o ID, mas também o levantar bandeiras que realmente não tem tanto sentido levantar. Tipo, a igreja ela tem se posicionado e tem lutado contra pessoas e contra pensamentos que realmente eu não acho errado você lutar, mas isso tira o foco, sabe? Tem coisas muito mais importantes. Por exemplo, social, entendeu? O exemplo sobre coisas que as igrejas lutam, que eu acho que é muito desnecessário, por exemplo, esse... Como é que fala? Como se diz?
essa balança de quem é espiritual e quem não. Às vezes eles querem ver se você tem muita santidade, se não, se você tá sendo herege ou não. Hoje o que você mais vê são pessoas brigando pela palavra, e se você for pegar pra ver teologia, elas existem várias. Tem a teologia adventista, tem a assembleiana, tem, enfim, os testemunhos de Jeová. São tantas que no final eu não acho que isso tem importância, sabe? Você ficar brigando por denominação, quem tem a razão ou não. Isso é uma perda de tempo. Levantando bandeiras contra os homossexuais, contra o movimento feminista. São questões que eu acho que já tem tanta gente brigando, sabe? Que acho que não vale a pena a igreja ficar correndo atrás disso. Nós temos líderes religiosos que eles vão na televisão, eles ganham ibope só para poder falar disso. Com tanta coisa. Eu falei um pouco do que é pra fazer, o que tem pra gente fazer na sociedade. E eles vão na televisão, eles ficam gastando tempo com isso, debatendo coisas que realmente não salvam ninguém, por exemplo. Pelo contrário, eles fazem questão de lançar as pessoas no inferno. E eu acho que Jesus ele não veio pra lançar as pessoas no inferno, ele veio pra poder apresentar o amor. O que a gente tem que apresentar para as pessoas é realmente a salvação, a vida plena. E não ficar dividindo pessoas e dizendo você é joio e você é trigo, entendeu? A separação que como você mesmo falou, isso mata, né? Isso mata de inúmeras formas, causa danos mentais também, psicológicos. Porque, por exemplo, eu sou um exemplo do que a religião pode fazer. Alguns dos meus problemas que eu tive com depressão e com minha personalidade foram por causa de perseguições religiosas. Então, imagina essas pessoas que elas, desde cedo, elas têm uma certa rejeição pela religião. Elas até querem conhecer esse Jesus, mas de cara, a primeira palavra que elas ouvem elas ouvem um não. Você não pode, você está errado, você não deve fazer. E eu não tô aqui, pregando a liberdade de ser, ou que a gente tem que o evangelho está muito aberto, que a gente precisa levar a vida de qualquer maneira. Não é isso. Eu só acho mesmo realmente que se a gente importasse mais com as pessoas, nada disso seria relevante para poder ser discutido. Posso pedir palmas? Palmas, por favor. Muito bacana, super bacana ouvir isso. Você é um jovem, cara. Como assim, sabe? É engraçado porque a gente às vezes escuta que nossos pais, nossos avós sempre ensinaram isso, que nós temos que ouvir os mais velhos, porque eles são a referência, porque isso, porque aquilo. Não estou falando o contrário, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas hoje a gente vê que os nossos antecessores, as pessoas que deviam ser os nossos exemplos, às vezes elas nos decepcionam, né? Fazem coisas como isso que você está falando, e isso atrapalha, de fato. Eu conheço muita gente que tem uma aversão gritante à religião e principalmente ao protestantismo, que é a linha que você segue, e é super bacana, muito legal. A gente tá mostrando aqui pra vocês um lado que existe, mas que infelizmente não é propagado, um lado que as pessoas infelizmente não valorizam, embora vocês não estejam buscando esse reconhecimento das instituições, né, mas sim levar... Cara, super bacana, tô muito encantada com o seu trabalho. Legal. E depois de vocês realizarem tudo isso, depois de vocês darem esse tapa na cara, sem mãos dessas pessoas, levarem um pouco de paz para as pessoas que estão necessitadas e esperança, como que foi a reação das pessoas que antes, há alguns anos atrás, o coral existe há 6 anos. 6 anos. Vai No fazer início, 6 anos. há 6 anos atrás, 5 anos atrás, reprimiram vocês, falaram que vocês estavam sendo rebeldes, e hoje estão vendo a proporção que vocês estão chegando, os corações que vocês têm alcançado, a diferença que vocês têm feito. Essas pessoas continuaram com o mesmo posicionamento ou mudaram? Como é que foi isso? Então, eu acho que justamente o que você falou, por ser uma pessoa muito jovem, serem todos muito novos, as pessoas elas costumam levar um tempo para poder dar crédito ao que é falado.
Então, essas pessoas, sinceramente, eu nem sei por onde anda, assim, ela não é mais do convívio, elas saíram, elas trocaram de igreja. Muitas delas, às vezes, começaram outros problemas e elas saíram da igreja por seus próprios problemas, que não tinham nada a ver com a gente. Então, as pessoas se levantaram contra e simplesmente elas mesmas não permaneceram. Eu não sei te dizer, assim, o que, se elas Nem conhecem... o nosso- importa, né? Você tava falando sobre... A gente papeou aqui um pouquinho, pra quem chegou agora, nós falamos um pouquinho sobre depressão, sobre a visão religiosa acerca da depressão. E eu olhei aqui que você fez uma tatuagem, você falou que fez essa tatuagem recentemente. Você pode mostrar pra galera ali? Eu acho que tá dando pra ver, assim. Tá escrito imperfeito, gente. Você pode falar um pouquinho dessa tatuagem aí? Por que imperfeito aqui, assim? Da onde que surgiu essa ideia? Então, eu acho que essa maturidade religiosa, talvez, e de tantas questões sobre a religião e Deus, ela foi adquirida graças a muita experiência. Então, eu acho que eu sou novo de idade, mas eu sou sobrecarregado de experiências. Eu vivi muita coisa, eu saí de casa com 15 anos para poder estudar. E eu conheci muitas pessoas, estudei numa escola que era 8 horas por dia a carga horária, era integral. E, enfim, eu conheci muita gente mesmo. E essas experiências, elas, tanto as positivas quanto as negativas, eu adquiri com essas inúmeras pessoas que eu convivi. E imperfeito tá escrito aqui porque a síndrome do perfeccionista, ela, infelizmente, ela me causou muitas consequências. E na verdade eu não conseguia mais falar não para as pessoas e eu estava sempre atolado de projetos. E eu não estou falando de coral, mas do trabalho também, na parte artística. Muitas pessoas vinham para me pedir um favor ou um trabalho e eu não conseguia dizer não. E algumas pessoas se aproximavam de mim e me machucavam de alguma forma ou tinham um tipo de personalidade que era destrutivo. E eu não conseguia me afastar justamente porque eu tinha uma visão de perfeccionismo muito grande, onde eu não podia sair daquela igreja que estava me fazendo mal, eu não podia me afastar daquele tipo de amigo, eu não podia dizer não para esse tipo de trabalho. E isso realmente me sobrecarregou e me levou a tomar muitas atitudes que não faziam parte realmente do que eu queria, mas sim do que eu achava certo fazer. Eu fiquei condicionado, ou fiquei escravo daquilo que eu devia fazer e não do que eu realmente queria. E chegou um momento da minha vida que eu tive que admitir que tinha alguma coisa errada, eu tive que buscar um tratamento e de colocar mesmo, eu sou imperfeito. Então eu quis colocar justo no pescoço, porque as pessoas, por que você não fez uma tatuagem, sei lá, aqui ó, no dedinho, Menor. menor, ou num lugar onde é que ninguém vê, enfim. Mas eu quis jogar logo no pescoço, porque pra mim era muito importante gritar pras pessoas, e pra mim mesmo. Você é imperfeito, você não precisa estar no padrão, você não precisa seguir o padrão 100%, porque ninguém nunca consegue seguir 100% o padrão. E foi também uma forma de dizer assim para a religião também. Se vocês vão fechar as portas pro meu coral ou pra mim por causa de uma tatuagem, porque eu não consigo me encaixar 100% no que vocês querem de mim, eu prefiro não entrar por essa porta. Eu prefiro manter essa distância que vocês mesmos colocam. Então por isso eu fiz questão de colocar, porque eu ia... Já pra pessoa ver isso. mesmo. Não fazia sentido pra mim ser num lugar escondido, porque era uma forma mesmo de me expressar. E eu sempre desenhei, então o desenho era uma coisa que eu sempre gostei muito de tatuagem, mas eu não fazia por quê? Porque, não, apesar de não ter nada contra, as pessoas elas vão pensar isso, as portas vão se fecharem, as pessoas vão ter um pé atrás comigo. Então eu sempre o Luiz de antes se preocupava muito com isso. Então eu acho que a tatuagem foi também um marco pra dizer, eu não se trata mais da mesma pessoa. Esse de agora, ele não se preocupa tanto. Ele não deve tanta satisfação. É mais ou menos isso. Gente, fantástico, fantástico. E
Não, eu vou falar pra vocês, deixa eu falar um pouquinho dos bastidores. A produção tá emocionada aqui. Enquanto ele tá falando, tem lágrimas rolando aqui no estúdio, só pra vocês entenderem como é que tá. E você gritou pra todo mundo ouvir, me aceitem, tô assim, agora, pronto, acabou. E deu certo? Você percebeu que as pessoas que eram, de certa forma, tóxicas foram embora, fugiram? Como é que foi isso? Sim, naturalmente elas foram se afastando. É. Porque... Por causa de uma tatuagem. É, por causa de uma tatuagem. Tô chocada. Porque eu aprendi a dizer não também. Aquelas pessoas que estavam só pra sugar e pedir favores, eu já não fiquei tão interessante pra elas, porque eu já não falava tanto sim, eu não fazia tanta vontade delas. Então eu acho que agora tá mesmo a minha família mesmo de coração, que é a de sangue e o coral, meus amigos. Falando em coral, como eu falei, eu dei uma olhadinha nas suas coisas, né? Antes da gente fazer a entrevista, eu olhei o Facebook para poder conhecer um pouco melhor do teu trabalho. E eu vi que recentemente vocês cantaram com o coral Kemuel. Ah, sim. Me conta um pouquinho disso, para quem não conhece, gente, para quem tá aqui assistindo, quem é coral Kemuel? Não tô entendendo nada. Coral Kemuel é um coral de grande referência no meio cristão, que é onde o Luiz e o coral atuam. E como é que foi, assim, um coral que nasceu há 6 anos atrás, que de certa forma sofreu uma represália das instituições religiosas, depois, 6 anos após, está cantando com o coral Kemuel. Me fala disso. Então, foi uma experiência muito legal. O coral, ele recentemente, no começo do ano, nós lançamos uma música que até fala muito sobre o que a gente está conversando aqui. Sobre reconhecimento, a busca de Deus, a busca pela perfeição. Na verdade, essa letra ela foi composta por mim quando eu ainda era muito perfeccionista. Então, mas na verdade você consegue perceber nessa música que o nome dela é Preciso Ser Quebrado. É que desde quando eu não entendi o que estava acontecendo comigo, eu já estava clamando assim por uma fuga daquilo, ou por uma ajuda mesmo das pessoas e de Deus também. Tem muito do Luiz perfeccionista nessa música. E nós lançamos ela no começo do ano, e uma uma produtora musical, uma agência chamada Infinity, ela comprou a ideia. Então ela chegou pra gente e falou: eu vou pegar a música de vocês, eu acredito no potencial de vocês, eu vou pegar a música de vocês lançada em todas as plataformas digitais. Que bacana. E vou tentar inserir vocês também no mercado de música, porque apesar de tudo que a gente faz, nós também somos um grupo musical. No início, os religiosos eles tentavam usar esse argumento também contra a gente, de que vocês são estrelas, vocês querem aparecer. E tipo, não é, mas ao mesmo tempo, é claro que a gente tem o nosso trabalho musical. Nós não deixamos de ser artistas. Eu não tenho nenhum problema em falar isso. Eu pinto quadros, então eu sei separar as coisas. Porque as pessoas às vezes falam: você é artista, você é estrela, você quer aparecer. E não tem nada a ver. Então, a gravadora, ela foi a parte mais importante para acender o nosso lado musical mesmo. E agora nós até damos uma parada na parte social, não que a gente deixou de fazer, mas a gente deu uma focada, né, em lançar a música, em produzir conteúdo para a internet, para que as pessoas pudessem conhecer o nosso trabalho também. Porque um desafio muito grande que eu não sabia que eu ia encontrar é de ter a ajuda das pessoas para os nossos projetos também. Então eu percebi que quanto mais a gente levasse o projeto El Elyon Coral de Rua para mais pessoas iam estar podendo ajudar a gente. E às vezes, fazer esses trabalhos sociais, eles faltavam mesmo recurso financeiro. E aí a parte musical, a parte de ser profissional, ser mais profissional no lance da música, é o que poderia dar um retorno financeiro pra gente, para que a gente pudesse fazer um trabalho com mais excelência na parte social. Então a gente tem focado muito em trabalhar novas músicas, em fazer composições, em postar às vezes músicas nas redes sociais. E a Infinity, ela tem ajudado a gente nisso. Ela tem
feito a parte de assessoria mesmo. De como a gente deve se portar, de como a gente deve falar em público, de que é importante sim a gente estar postando coisas Bacana. nas páginas. E hoje a gente consegue já encontrar o trabalho de vocês no Spotify, Deezer? Consegue. Sério? Que legal! Então aí, pra quem está assistindo, já bora fazer o jabá. Quem tá assistindo aqui, gente, já corre lá, procura já. Já vou, quando acabar o programa, já vou seguir aqui no Spotify, Tá já bom. vou ouvir tudinho. É El Elion Coral de Rua. Aí nós temos a página no Face que vocês podem estar curtindo, nós temos o Instagram, temos um canal no YouTube. E é isso, por lá você vai acompanhar todos os nossos trabalhos e também tá por dentro, se quiser ajudar, se quiser doar coisas, brinquedos pros orfanatos, nós aceitamos tudo. Então, vocês agora mesmo indo pra essa parte mais profissional, tentando Nós- buscar, não parou. Não parou totalmente. Por fora nós estamos desenvolvendo um projeto que o projeto ele se chama Projeto Viva Rua. E graças a Deus a gente está tentando conseguir uma ajuda da prefeitura também, que é assim, o primeiro lugar que nós vamos entrar vai ser na comunidade de Manguinhos. A gente entra numa Bacana. rua, tira todo o lixo, os carros da prefeitura tiram o lixo, nós pintamos as paredes das casas, deixamos tudo colorido. Alguns artistas, meus amigos que pintam, eles vão lá e fazem uma arte e a gente entra com a música fazendo a inauguração. E a conscientização das pessoas para elas não voltarem a sujar o lugar. Então é um projeto muito legal. De primeira mão eu vou estar falando com mais detalhes das nossas páginas. Olha, então aqui temos um exclusivo. Aham. Estúdio MP1 divulgando a novidade, que bacana, E aí quem cara. quiser doar tinta, pincel, Isso que eu ia material. falar, se alguém que estiver nos assistindo aqui agora, poxa, gostei do projeto de vocês, quero patrocinar, quero ajudar, como é que faz? Como Seria é que essa muito pessoa bom. te procura? Então, você que tá assistindo, você que tá doido pra patrocinar o coral, que eu sei que você tá doido pra patrocinar o coral, você que tá doido pra ajudar o coral, como é que te acham? Onde é que essas pessoas te procuram? Agora a gente acabou de falar da parte musical, agora Luiz, o líder do coral, que vai pras ruas, que tá buscando fazer essa diferença, onde a gente encontra você? Então, meu Instagram é Luiz... Eu tenho que dar uma colada aqui que eu Ele não sei. esqueceu o Instagram, gente. Mas é Luiz Paulo Soares. Luiz Paulo Soares, vocês me acham no Face. E deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. É lps.luizpaulo. Repete. lps.luizpaulo, Luiz com Z. Você vai achar meu Instagram, eu tô com essa blusa, inclusive. Parece que eu só tenho ela. Ele veio mesmo nessa intenção, entendeu? Pra facilitar vocês de localizarem ele no Instagram. É isso aí. Eu falei com ele antes. Cara, sério, tô super encantada com a sua maturidade, com o seu olhar. Eu sou suspeita a falar, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse tipo de trabalho, por esse tipo de projeto. Eu tenho um olhar social também gritante, da mesma forma me identifiquei muito com o seu trabalho, achei super bacana, muito obrigada. Nada, nossa, Muito eu que obrigada agradeço por estar aqui. passar essa mensagem. Eu gostaria que antes, agora, faltam alguns minutinhos pra gente finalizar, mas calma, sem pressa. Eu gostaria que você deixasse 2 tipos de mensagem aqui pra quem tá assistindo a gente. Mensagem número 1 é uma mensagem de conscientização pra igreja de hoje. Porque eu vi você falando que a gente encontrava uma atuação muito maior de ONGs do que de instituições religiosas. E eu acho que isso chega a ser até vergonhoso num país que é tão cristão, né? Que tem esse vínculo tão forte com o cristianismo, e a gente vê esses casos sem ajuda das instituições religiosas, das igrejas. Eu acho sinceramente que isso é muito vergonhoso, até porque o que era para ser o correto, a gente costuma ter o nosso primeiro contato com essas ações sociais, com os trabalhos voluntários na igreja, né? Para quem veio da igreja desde a sua infância ou na adolescência, com certeza deve ter tido o primeiro contato com trabalhos voluntários assim na igreja. E por que hoje a gente não tem mais? O que tá faltando nesse povo? Eu lembro, assim, quando eu era criança, as igrejas tinham essa coisa, né, de
de estar nas praças, de fazer muitos trabalhos voluntários. O que está acontecendo que a gente não vê tanto isso, assim? E qual a sua mensagem de conscientização, até para quem de alguma forma está preso nas regras, nas normas, nas doutrinas, e como você falou, isso tem tomado todo o tempo e a pessoa não está tendo tempo de olhar para o que é essencial. Deixa um recado para essa galera aí, por favor. Então, eu queria dizer que o trabalho da igreja atual, ele não deixa de ser importante, que ele é muito importante. E que, assim, esse discurso que eu tenho, às vezes, que vai contra a religiosidade, ela não tem nada a ver com a tentativa de te fazer sentir culpado. Na verdade, é mesmo de conscientizar e te lembrar de que existem outras coisas para serem feitas. Que o que vocês fazem, o que nós fazemos como igreja, o que já fazemos, não podem parar de forma nenhuma. Porque as pessoas, quando elas procurarem a religião, seja ela qual for, para poder terem um conforto, um tipo de amparo, elas precisam de ter você lá preparado, elas precisam de ter você para poder receber elas, mas principalmente vocês se conscientizarem de abrir mais os braços, de ter mais empatia com as pessoas, não levantar contra muitas bandeiras, porque, por exemplo, as mulheres que elas lutam pelo feminismo não quer dizer que elas querem te impor nada. Na verdade é porque aquelas pessoas elas já carregam um tipo de dor, um tipo de preconceito, então elas não precisam de mais nãos. Elas já são reprimidas de muitas formas. Então a religião, ela tem que servir como um amparo psicológico, um amparo emocional mesmo. E não mais um que fala, não, você está errado, ou você não deve fazer isso. A mesma coisa eu digo para os homossexuais que não procuram as igrejas justamente porque são os primeiros a julgares, enfim, apedrejar mesmo. Então, a mensagem que eu tenho para a igreja é essa, é de ter mais empatia, de se importar mais com a pessoa sentimental, com o sentimento das pessoas e não com as causas que elas levantam, porque a partir do momento que Jesus é apresentado para elas, as causas elas vão mudando o sentido, elas vão mudando de rumo. E Jesus, ele tem um plano de trabalhar nas pessoas e o dever é do Espírito Santo de convencer elas do que elas estão fazendo de errado e não da gente de ficar apontando defeito, porque nós também somos imperfeitos e errantes. Então é isso, é só mesmo trocar a visão de como lidar com as pessoas, porque a religião principalmente tem que ter uma certa maturidade para lidar com pessoas. Bacana, e muito bacana. E agora o segundo recado que eu gostaria que você deixasse é para os jovens que estão nos assistindo, que têm esse engajamento social, mas faltam ser ativados, faltam ser incentivados. Deixa uma palavra aí para eles, esses jovens, independente de... Não estou falando de jovens necessariamente evangélicos, qualquer jovem que precisa de um incentivo para se engajar socialmente. O que você fala para eles aí? Então, eu falo para os jovens que para eles aproveitarem a força que eles têm, que às vezes Deus ele nos escolhe tão jovem, porque Ele sabe que nós somos capazes de passar por muitas coisas e vencer muitas coisas. Vencer muitos preconceitos também, vencer muitos desafios que as próprias pessoas vão colocar. Mas eu queria também fazer um apelo para que as pessoas elas perdoem a falta de maturidade das pessoas, dos outros. Porque eu estou falando aqui como uma pessoa que sofreu repressão religiosa, uma pessoa que tem todos os motivos para não estar na igreja, talvez. Mas o saber perdoar e saber entender a dificuldade do outro. Que a minha mente ela é aberta para muitas coisas, mas tem muitas coisas que eu sou, de certa forma, ignorante. Então é esse tipo de maturidade que nós jovens precisamos ter e esse tipo de perdão também que a gente tem que liberar para as religiões e para seja lá quem não soube nos acolher direito. Saber que essas pessoas elas ainda estão não vivem a sua realidade e por isso elas não vão saber lidar perfeitamente com os seus tipos de problema, mas ir de braços abertos e perdoar. Porque, por exemplo, eu fiquei fora da religião, eu não fiquei fora do caminho, eu continuei sendo igreja e continuei sendo do coral. Mas eu me afastei da minha antiga igreja porque eu precisava me tratar e eu confesso que foi muito difícil retomar
justamente porque era difícil entender, separar o que as pessoas estavam fazendo e o que realmente importava. Então, não querendo ser muito confuso, mas é isso, entendeu? Sim, super bacana a sua história. Imagino até que muitos jovens que estejam nos assistindo tenham se identificado. Eu, Júlia, me identifiquei em algumas partes com coisas que você falou. Acredito que o pessoal que está aqui também. Todo mundo ficou bem tocado porque você falou de pautas importantíssimas e que eu acho que são hoje, infelizmente, invisíveis e a gente não pode deixar que elas continuem assim. A gente sabe que nós, jovens, somos transformadores, né? Nós levamos essa transformação em qualquer lugar, onde quer que nós estejamos. A gente tem essa capacidade de levar esse engajamento, ser ativos e levar essa transformação. E é super bacana ver que tem gente ainda que pensa dessa forma, ver que tem gente fazendo um trabalho super bacana. E mais interessante ainda, gente, não sei se a maioria com certeza deve saber, o estúdio fica em Realengo. E esse trabalho é feito aqui na Zona Oeste, cara. Então, gente, Zona Oeste, ZO. Pessoal engajado aqui, fazendo um trabalho lindo, se preocupando com o próximo, fazendo um trabalho realmente de apoio, de incentivo, de esperança. E isso é super bacana. Tem coisa muito boa na Zona Oeste. Se você quiser saber das melhores coisas que tem na Zona Oeste, então você tem que ficar aqui no estúdio MP1, colado na página, porque você só vai ver coisa boa. Luiz, vamos lá. Se alguém, por acaso, quiser participar do seu coral, vocês estão abertos ou não? Júlia, a gente está no momento de produção do CD, por enquanto a gente está fechado. Ou existe alguma possibilidade? Alguém viu ali agora, se identificou? Me explica. Então, a minha vontade é de que o coral ele se torne quanto mais coletivo, melhor. Quanto mais pessoas no projeto. E as pessoas elas não precisam exclusivamente ajudar vocalmente. Elas podem ajudar das outras formas que a gente falou aqui. Mas nós também somos um grupo musical, se as pessoas quiserem somar com a gente, nós não somos um grupo restrito ou privado, não. Que bacana, cara, super bacana. É legal porque tem muita gente que gosta disso, né? Canta, envolvido com música e também com trabalho social e viu essa entrevista e deve ter ficado bem curiosa. A gente tem uma galera aí acompanhando a gente, como é que tá? Então, essa galera aí, por favor, gente, vocês que estão acompanhando a gente, acompanhem também o trabalho do coral. Dê uma olhadinha na página deles, no perfil do Luiz, vai lá no Instagram, acompanhe, porque é muito importante. A gente viu aqui ele comentando que é um trabalho que infelizmente sofre, né, algumas restrições por parte de algumas instituições. Então, quando a gente, que é do bairro, que tá aqui, que vê que as pessoas que estão aqui precisam desse tipo de trabalho, a gente não apoia, a gente não incentiva, a gente não influencia, de certa forma a gente desestimula essa galera. Então, não é legal, a gente não tem essa intenção, a gente aqui quer propagar o bem e com certeza a melhor forma hoje da gente estar fazendo isso é ir ou então ajudar quem tá indo. No caso, como vocês estão indo, quem não pode ir, por favor, ajude. Vocês aceitam, eu acho, quantia financeira, essas coisas, ou não? Vocês preferem que deem objetos, enfim, ou não tem restrição, qualquer ajuda é bem-vinda? Nenhuma restrição, qualquer ajuda é bem-vinda. Por exemplo, teve um rapaz que viu um vídeo nosso cantando e tava tremendo demais e ele deu pra gente um Steadicam. Sério? Que legal, cara. Que então, legal. O Israel, o nome dele, deve estar até assistindo. Então, manda um beijo pro Israel, agradece. Beijão, aí. Obrigada, Israel. Muito obrigada, hein? Super bacana, Luiz. Prazerzaço conversar com você. Muito bom. Muito obrigada por trazer esse esclarecimento pra gente. Eu que agradeço, um prazerzão. Sem palavras, tô sem palavras. Fica à vontade aí, seus 2 minutinhos pra você mandar abraço pra quem você quiser, pra você falar o que você quiser, agradecer. Fica à vontade. Eu queria agradecer a todo mundo que tá assistindo, que se identificou. Sou muito grato por vocês terem abrido essa oportunidade de estar aqui, falando um pouco de mim, do coral. E eu queria só mesmo agradecer, perguntar se alguém tem alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta aí pra eu poder fazer. Não, acho que ninguém tem nenhuma pergunta, não. Tá tudo... Eu procurei trazer temas que fossem bem... dúvidas recorrentes, né? Até porque
a gente tem um contato com o pessoal e a gente consegue ver um pouquinho o que as pessoas pensam. Eu acho que você foi bem esclarecedor em todos os assuntos, em todos os aspectos, não deixou nenhuma dúvida. Eu acho que isso foi super bacana. Muito obrigada, Ótimo, muito nada. obrigada Eu que mesmo. agradeço. Quer mandar um abraço pra alguém, um beijo pra alguém, pro pessoal do coral? Como é Vou que mandar é? um abraço pra a minha família que tá lá em Minas, que provavelmente estão assistindo ou vão assistir quando chegar do culto. E pro pessoal do coral também, minha família do coração, amo vocês. E é isso. Que legal, você deixou todos os seus contatos, não esqueceu de nada? Quer reforçar os contatos agora pro final do vídeo? Instagram lps.luispaulo. Esse é o teu pessoal. Meu pessoal, O coral Instagram? de rua. E é isso, com esse nome você consegue achar a gente no Instagram, Spotify, e também no Spotify, No nas Spotify plataformas também, né? digitais. Não esqueçam, gente, por favor, vai lá no Spotify agora, já procura, já segue. No YouTube tem também a música, super bacana. quem quiser assistir. Super bacana, já vou ouvir hoje, super bacana, adorei. Gente, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada pela companhia, por estarem aqui conosco. Tenho certeza também que vocês, assim como eu, adoraram, curtiram bastante essa entrevista, um pouco da experiência, da história do Luiz. Muito obrigada também, Luiz, Nada. tá? Obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Quinta-feira que vem, 8 horas da noite, nosso encontro marcado aqui no Estúdio MP1, Papo MP1. Você não pode perder, você tá convocado a nos assistir. Já curte a página, ativa as notificações da página, segue, vê primeiro, fica por dentro de todas as informações. A gente te espera na quinta-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau! Dá tchau, Luiz!